Você já se perguntou de onde veio a prática do dízimo? Por que tantas igrejas e comunidades religiosas ao redor do mundo praticam essa tradição de dar 10%? A resposta está nas páginas mais antigas da Bíblia, no Antigo Testamento, onde encontramos não apenas um mandamento religioso, mas toda uma estrutura social e espiritual que moldou a relação entre Deus e seu povo. Hoje, vamos mergulhar profundamente nas origens do dízimo, descobrindo o seu significado original, seu propósito e como essa prática atravessou milênios de história. Prepare-se para uma jornada fascinante pelas escrituras ancestrais. Para entender o dízimo, precisamos primeiro viajar no tempo. Estamos falando de uma época entre 2000 a 1500 anos antes de Cristo. Um período em que as sociedades do Oriente Médio estavam se organizando de maneiras completamente diferentes das nossas. Não havia bancos, não havia sistema tributário complexo como conhecemos hoje. E a economia era fundamentalmente agrária e pastoril. As pessoas viviam da terra, dos rebanhos das colheitas. E é justamente nesse contexto que o dízimo surge, não como uma invenção isolada do povo hebreu, mas como parte de uma prática mais ampla do mundo antigo. Curiosamente, o dízimo não era exclusivo de Israel. Registros históricos mostram que povos como os sumérios, babilônios e egípcios também praticavam formas de dízimo, oferecendo 1/10 de suas colheitas ou ganhos aos templos e divindades. Então, o que tornava o dízimo israelita diferente? A resposta está em seu significado teológico profundo e em sua integração com a aliança entre Deus e seu povo escolhido. A primeira menção do dízimo na Bíblia é absolutamente fascinante e ocorre em Gênesis, capítulo 14. Vamos ao contexto. Abraão, ainda chamado de Abrão, havia acabado de resgatar seu sobrinho Ló de uma guerra entre reis. Ao retornar vitorioso, ele encontra uma figura misteriosa chamada Melquisedeque, que é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto bíblico em Gênesis 14 e 18, 20 relata que Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E aqui vem o detalhe crucial. E de tudo lhe deu Abrão dízimo. Essa passagem é extraordinária, por várias razões. Primeiro, porque acontece antes da lei de Moisés ser dada, mostrando que o dízimo existia como uma prática voluntária e espontânea de adoração. Abraão não foi ordenado a dar o dízimo. Ele escolheu, faz-lo, como um ato de reconhecimento e gratidão. Segundo, porque Melquisedeque é uma figura enigmática que aparece sem genealogia, sem introdução prévia, e desaparece tão misteriosamente quanto surgiu, sendo posteriormente referenciado o que Abraão estava fazendo ao dar o dízimo a Melquisedeque. Ele estava reconhecendo uma autoridade espiritual superior. Estava declarando que tudo o que tinha conquistado não vinha de sua própria força, mas era um presente do Deus Altíssimo. Era um ato de adoração, de reconhecimento da soberania divina sobre todas as coisas materiais. Este primeiro dízimo registrado estabelece um padrão. O dízimo não é meramente uma taxa ou imposto, mas uma expressão de fé, gratidão e reconhecimento de que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. E essa não seria a única vez que o dízimo apareceria nos relatos patriarcais. Mas antes de seguirmos adiante, precisamos entender como essa prática voluntária se transformaria em uma lei estabelecida para toda uma nação. Isso aconteceria séculos depois, com outro personagem fundamental, Jacó, o neto de Abraão. Avançamos agora algumas gerações na história bíblica. Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque, está em fuga. Ele havia enganado seu irmão Esaú e roubado a bênção da primogenitura, e agora temia por sua vida. Em uma noite solitária no deserto, usando uma pedra
como travesseiro. Jacó tem um sonho profético que mudaria sua vida para sempre. Gênesis 2, 8 e 12, 22 descreve essa experiência transformadora. Jacó vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e o próprio Deus no topo, renovando as promessas feitas a Abraão e Isaque. Quando Jacó acorda, tomado pelo temor reverente, ele ergue a pedra que usou como travesseiro, transforma Menos em um altar e derrama óleo sobre ela, nomeando aquele lugar de Bethel, que significa Casa de Deus. E então vem um momento crucial para nossa história, sobre o dízimo. Jacó faz um voto solene. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que estou fazendo, e me dar pão para comer e roupa para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que erigi como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Perceba a estrutura desse voto. É condicional, mas não no sentido de barganha mesquinha. Jacó está estabelecendo um pacto de fidelidade. Ele está dizendo: se tu provares ser fiel às tuas promessas, eu serei fiel em reconhecer-te como Senhor de tudo que possuo. E qual é o sinal concreto desse reconhecimento? O dízimo. Dar 10% de tudo o que recebesse. Séculos se passam. Os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó se multiplicaram e se tornaram escravos no Egito. Deus levanta Moisés para libertá-los. E no deserto do Sinai, algo extraordinário acontece. Deus estabelece uma aliança formal com Israel e entrega a lei, a Torá. É aqui que o dízimo deixa de ser uma prática voluntária dos patriarcas e se torna uma ordenança divina para toda a nação. E não estamos falando de um único tipo de dízimo, mas de um sistema complexo que sustentaria toda a estrutura religiosa e social de Israel. O texto principal sobre o dízimo na lei encontra-se em Levítico 27, 30,32. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores. Esse, o do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém quiser remir algo das suas dízimas, acrescentará a sua quinta parte sobre elas. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Note a linguagem. O dízimo pertence ao Senhor. Não é algo que o israelita dá generosamente a Deus. É algo que já é de Deus por direito. O adorador está apenas devolvendo o que pertence ao Criador. Esta é uma mudança teológica fundamental. O dízimo é estabelecido como um reconhecimento da propriedade divina de todas as coisas. Números 18, 21,24 esclarece o propósito do dízimo. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Aqui precisamos entender uma peculiaridade da organização de Israel. Quando a terra prometida foi dividida entre as 12 tribos, 11 delas receberam territórios específicos. Mas a tribo de Levi, separada para o serviço religioso no tabernáculo e posteriormente no templo, não recebeu herança territorial. Por quê? A resposta divina foi clara. O Senhor é a sua herança. Os levitas não trabalhariam a terra, nem criariam rebanhos comercialmente. Sua vocação era servir no santuário, ensinar a lei ao povo, servir como mediadores espirituais. Eles eram, essencialmente, os trabalhadores em tempo integral do reino de Deus, na terra. E como eles sobreviveriam? Através dos dízimos do povo. Cada israelita deveria trazer o dízimo de sua produção anual ao lugar designado por Deus. E esse dízimo seria distribuído entre os levitas.
Por sua vez, os próprios levitas deveriam dar o dízimo do que recebiam aos sacerdotes descendentes de Arão. Conforme Números 18 e 26, 28, era um sistema de sustento mútuo, baseado na fé e na obediência. Funcionava assim. Se o povo fosse fiel em dizimar, os levitas teriam o necessário para viver e se dedicar integralmente ao serviço espiritual. Se os levitas cumprissem bem seu papel, ensinariam a lei ao povo, e o povo permaneceria em obediência a Deus. Era um ciclo de bênção e fidelidade mútua. Mas o sistema era ainda mais sofisticado do que parece à primeira vista. Isso nos leva a descobrir que, na verdade, Israel praticava não um, mas múltiplos dízimos com propósitos diferentes. Aqui está algo que surpreende muitas pessoas. O sistema de dízimos em Israel não envolvia apenas 10% da renda. Era muito mais complexo e, dependendo do ano, os israelitas poderiam estar entregando até 23% de sua produção anual. Vamos desvendar esse sistema fascinante. O primeiro dízimo era o dízimo levítico. Como rabimos, esse era o dízimo básico, estabelecido em Levítico 27 e Números 18. Todo israelita deveria dar 10% de toda a sua produção agrícola e pastoril para sustentar a tribo de Levi. Este dízimo era anual e obrigatório. Era levado ao tabernáculo e posteriormente ao templo e distribuído entre os levitas que serviam ali. Os levitas, por sua vez, deveriam dar o dízimo do dízimo aos sacerdotes aronitas. Então, se um levita recebesse 100 medidas de trigo dos dízimos do povo, deveria dar 10 medidas aos sacerdotes que ministravam diretamente no altar. O segundo dízimo era o dízimo festivo. Deuteronômio 14, 22,27 apresenta um segundo dízimo com um propósito totalmente diferente. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Este dízimo era usado pelo próprio adorador e sua família para celebrar as festas anuais em Jerusalém. Imagine, uma família que morava a vários dias de viagem de Jerusalém precisava ir à cidade 3 vezes ao ano para as grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Este segundo dízimo garantia que eles teriam recursos para essa peregrinação, para as ofertas festivas e para a celebração alegre diante do Senhor. Mas há um detalhe maravilhoso no versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Deus está dizendo: use este dízimo para celebrar. Compre comida especial, celebre na minha presença, alegre-se com sua família. O dízimo não era apenas sobre obrigação solene, era também sobre alegria comunitária e familiar. O terceiro dízimo era o dízimo dos pobres. Deuteronômio 14, 28,29 e 26, 12,15 apresentam o terceiro dízimo. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Este terceiro dízimo revela algo profundo sobre o coração de Deus e sobre o verdadeiro propósito do sistema de dízimos. Não era apenas sobre sustentar o clero ou manter o templo. Era sobre criar uma sociedade justa, onde os mais vulneráveis fossem protegidos e cuidados. A cada 3 anos, em vez de levar o dízimo ao templo, o israelita deveria armazená-lo
em sua própria cidade e disponibiliza-lo para 4 grupos específicos: os levitas, que não tinham terra própria, os estrangeiros imigrantes que viviam entre o povo de Israel, os órfãos, crianças sem pais para sustentá-las, e as viúvas, mulheres que perderam seus maridos, em uma sociedade onde mulheres tinham dificuldade de sustento próprio. Este sistema criava uma rede de segurança social. Ninguém precisaria passar fome em Israel se o povo obedecesse à lei. Era um sistema de redistribuição de riqueza, baseado na compaixão divina e na responsabilidade comunitária. Malaquias 3, 5, no final do Antigo Testamento, conecta diretamente a injustiça social com a desobediência ao sistema de dízimos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, vamos fazer as contas. Em anos normais, anos 1, 2, 4 e 5 de cada ciclo de 7 anos, 10% para os levitas, primeiro dízimo, e 10% para as festas, segundo dízimo. Total, 20% da produção anual. Em anos do dízimo dos pobres, anos 3 e 6, 10% para os levitas e 10% para os pobres. Terceiro dízimo, substituindo o festivo. Total, ainda 20%. E no 7º ano, o ano sabático, a terra descansava completamente. Ninguém plantava. E o que crescesse naturalmente era para todos comerem livremente. Não havia dízimo no 7º ano. Além disso, havia outras ofertas: as primícias, as ofertas de paz, as ofertas pelo pecado, as ofertas voluntárias. Estudiosos estimam que um israelita obediente poderia estar dedicando entre 20 a 25% de sua renda anual ao sistema religioso e de bem-estar social. Isso pode parecer muito, mas é importante lembrar: não havia impostos de governo no sentido moderno. Não havia sistema de aposentadoria, seguro-desemprego, previdência social. Tudo isso estava embutido no sistema de dízimos e ofertas. Era um modelo teocrático de organização social completamente diferente do que conhecemos hoje. E aqui está a grande questão que os profetas levantariam séculos depois. O que acontece quando o povo abandona esse sistema? Quando param de dizimar? As consequências eram não apenas espirituais, mas sociais e econômicas. A história de Israel é uma montanha-russa espiritual. Períodos de fidelidade alternam-se com períodos de rebelião e apostasia. E um dos indicadores mais claros da condição espiritual do povo era justamente sua fidelidade aos dízimos. Durante o período dos juízes e dos reis, vemos ciclos repetidos. O povo se afasta de Deus, para de dizimar. O sistema levítico entra em colapso. Os levitas abandonam suas posições para trabalhar a terra. O ensino da lei é negligenciado. A idolatria se espalha. Calamidades acontecem. O povo clama. Deus levanta um libertador. Há um avivamento. O dízimo é restaurado. E o ciclo recomeça. Neemias 13, 10, 12 registra um desses momentos de restauração. Também fiquei sabendo que os quinhões dos levitas não se lhes davam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para a sua herdade. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei no seu posto. Então, todo o Judá trouxe os dízimos do cereal, do vinho e do azeite aos celeiros. Veja a sequência. Quando os dízimos pararam, os levitas tiveram que abandonar o templo para sobreviver. Com os levitas ausentes, a casa de Deus foi desamparada. Não havia culto adequado. Não havia ensino da lei. A vida espiritual da nação entrou em colapso. A solução? Restaurar o sistema de dízimos. Mas é no livro de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, que encontramos o texto mais direto. E para muitos, o
mais controverso sobre dízimos em toda a Bíblia. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Este texto é poderosíssimo e merece análise cuidadosa. Primeiro, Deus acusa o povo de roubo, não de negligência, não de esquecimento, mas de roubo ativo. Porque o dízimo não era deles para começar, era de Deus. Retalu era apropriação indevida do que pertencia ao Senhor. Segundo, há uma maldição associada. A palavra aqui é forte. O povo estava sob maldição, porque toda a nação estava roubando a Deus. Não era um problema individual, era sistêmico, nacional. Terceiro, vem o desafio extraordinário. Provai-me nisto. Esta é a única passagem em toda a Bíblia onde Deus convida seu povo a testá-lo. Tragam os dízimos e vejam se eu não abrirei as janelas do céu. É uma promessa de bênção abundante e transbordante em resposta à fidelidade nos dízimos. Para entender Malaquias, precisamos conhecer o contexto histórico. O povo havia retornado do exílio babilônico. O templo havia sido reconstruído sob Zorobabel, e as muralhas de Jerusalém haviam sido restauradas sob Naemias. Havia esperança e expectativa. Mas algo estava errado. A prosperidade esperada não veio. As colheitas eram fracas. Havia pragas nos campos. E em vez de buscar a Deus, o povo se tornou cínico e questionador. Eles diziam: de que adianta servir a Deus, conforme Malaquias 3:14? E Deus, através de Malaquias, aponta o dedo para a raiz do problema. Vocês pararam de dizimar. Os sacerdotes estavam oferecendo animais defeituosos no altar, conforme Malaquias 1:8. O povo estava retendo os dízimos. E então, se perguntavam por que Deus não os abençoa. A mensagem de Malaquias era clara. A fidelidade de Deus está condicionada à fidelidade do povo em áreas práticas como o dízimo. Não é que Deus precise do dinheiro. Ele é dono de tudo. Mas o dízimo era e é um teste de confiança, de prioridades, de reconhecimento de quem realmente está no controle. Então, o que aprendemos sobre a origem e significado do dízimo no Antigo Testamento? Primeiro, o dízimo começou como uma expressão voluntária de adoração e gratidão, vista em Abraão e Jacó, antes mesmo de se tornar lei. Segundo, foi institucionalizado na lei de Moisés, como reconhecimento de que tudo pertence a Deus, e como meio de sustentar o sistema religioso levitas e sacerdotes, a celebração comunitária, nas festas e a justiça social, no cuidado com os pobres. Terceiro, era um sistema complexo e abrangente, envolvendo múltiplos dízimos com propósitos diferentes, totalizando cerca de 20% da produção anual. Quarto, os profetas constantemente chamaram o povo de volta à fidelidade nos dízimos, associando a obediência nesta área com bênção nacional e a desobediência com maldição e calamidade. Quinto, e talvez mais importante, o dízimo era fundamentalmente sobre relacionamento e confiança. Era Deus dizendo ao seu povo: você confia em mim o suficiente para dar o que é meu? Você reconhece que eu sou o Senhor de tudo? Você está disposto a colocar meu reino em primeiro lugar? O dízimo no Antigo Testamento não era um fim em si mesmo. Era um meio de adoração, de sustento comunitário,
de justiça social e de expressão de fé. Era parte de um relacionamento de aliança entre Deus e Israel, onde a obediência trazia bênção e a desobediência trazia consequências. E assim termina nossa jornada pela origem do dízimo no Antigo Testamento. Uma prática milenar que continua relevante e debatida até hoje, com significado teológico e prático que transcende os séculos.